Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde nos colocamos, Senhor, aqui à sua disposição. Queremos te convidar, Senhor, a ser o nosso convidado muito mais do que especial, Senhor. Que nessa tarde de devocional, Senhor, juntamente com os telespectadores dessa live, Senhor, o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, direcionar, Senhor, as nossas vidas, abrir a nossa mentalidade, nos instruir, nos direcionar, nos guiar, nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que venhamos ter, Senhor, uma transformação, Senhor, de mente, de conduta, Senhor, de posicionamento, e que venhamos avançar, Senhor, mais uma milha, Senhor, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, na nossa vida física, Pai. Guarda os nossos lares, as nossas casas, Senhor, e esteja conosco, Senhor, em todos os momentos, Deus. Nos direciona, Senhor, e que nesse momento eu seja, Senhor, apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor, mas que tudo for falado, Senhor, nessa tarde, Senhor, seja conforme a Tua vontade, o Teu querer e o Teu desejo, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gente, bora lá começar a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre santidade. Gente, esse tema, ele foi escolhido através de uma caixinha que eu deixei semana passada, perguntando se vocês tinham algum tema que vocês queriam ouvir na nossa live. Hoje, ao findar essa live, eu vou deixar outra caixinha e você pode deixar lá a sua opinião de um tema que você tem alguma dúvida, ou que você quer aprender, ou você quer falar, ouvir, entendeu? E pode ser que segunda-feira que vem o seu tema esteja aqui e nós vamos estar falando, tá bom? Então vamos lá. O que é a santidade? A santidade é a qualidade ou característica de quem pode ser considerado santo, ou seja, dotado de virtudes, inocência, piedade e pureza. Aqui nessa introdução de início e do significado do que é santidade, nós podemos entender que é impossível nós sermos santos, mas existe ali a santificação. Érica, o que é santificação? A santificação é o processo para a santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é impuro, mal e profano. Então, a santificação, ela é diferente da santidade. A santidade, ela é algo aonde é dotado de virtudes, inocência, piedade, pureza, bondade, né? Todas essas coisas que inclui. A santificação, ela é aquela luta constante, é aquele processo diário que nós enfrentamos todos os dias para chegar num nível adequado na presença do Senhor. A santificação, ela é um processo para a santidade. Ela se trata da renúncia e da separação de tudo aquilo que é impuro e profano, de tudo aquilo que é mal e de tudo aquilo que não agrada ao coração de Deus. Existem algumas palavras na Bíblia que vai dizer, Paulo lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos estar constantemente lutando e perseverando na santificação, renunciando e abdicando da nossa vida, tirando da nossa vida, do nosso cotidiano, tudo aquilo que nos afasta da presença e do amor de Deus. A santificação, ela é a preparação para a nossa santidade. Então, seguir a paz com todos e a santificação, isso aqui é bem simples e ele é bem direto, e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui esse versículo ele deixa bem claro, é impossível nós chegarmos num nível de santidade, porque santo é somente o nosso Deus, mas nós conseguimos carregar a nossa vida num processo de santificação. A santificação, ela vai gerar em nós a proximidade e a aproximação ao nosso Pai, que é Deus, que é o Senhor, Salvador, Jesus Cristo. A santificação, ela é um processo diário, todos os dias. Por isso que existe uma palavra que vai dizer, se alguém diz que não peca, que não erra,
já está pecando, já está errando, já está praticando a mentira, porque todos os dias nós precisamos sim trazer sobre a nossa vida a santificação. Todos os dias nós precisamos chegar até o nosso Pai, precisamos chegar até a Deus e estar ali nos levando a um período de renúncia, a um período de pureza, a um período de purificação, aonde nós iremos chegar a Deus nos lavando. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, as minhas quedas, perdoa os meus olhares, os meus ouvidos, o meu pensamento. Por isso que nós temos que ter todos os dias a renovação da nossa mente, porque a nossa mente é o lugar aonde Satanás e o Espírito Santo vai lutar para tomar posse dela todos os dias, porque é na nossa mente que nós vamos estar ali tendo acesso ao pecado ou à santificação, tá bom? Gente, agora eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 4:7, que vai estar escrito assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Olha isso, Deus, Ele não nos chamou para vivermos na lamaçal do pecado, mas Ele nos chamou para viver uma vida em santificação, uma vida de renúncia, uma vida onde eu mortifico a minha carne e fortaleço o meu espírito. Aí é que entra a santificação diária, o arrependimento diário, aonde eu me coloco à disposição do Pai todos os dias para estar ali, me purificando aos pés da cruz. Gente, a palavra do Senhor em Romanos 6:22 vai dizer: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos passando pela santificação inicial. O que é a santificação inicial? É a santificação que vem do alto para as nossas vidas. O que é a santificação inicial? É quando eu me disponho a renunciar quem eu era, quem eu fui, para viver uma nova criatura, um novo homem transformado em Cristo. E quando isso acontece, eu estou renunciando tudo aquilo que eu vivi no meu passado para viver uma nova vida em Cristo. Mas eu quero dizer algo para você. Existe um pensamento muito errado no ser humano, que é: eu primeiro vou me transformar, vou me mudar para depois eu vim para Cristo. E isso está errado. Primeiro eu tomo a iniciativa e o posicionamento para vir a Cristo, entendeu? Para me entregar a Cristo, para que Cristo traga sobre mim uma santificação inicial. E santificação inicial essa é quando eu estou disposta a viver uma nova vida, como uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura em Cristo Jesus, ela está aqui, em Isaías 1:18, que vai dizer: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Quando nós falamos de branco como a neve, é algo que vem do céu, que vem da plenitude de Deus. Ele desce sobre a nossa vida. Então aqui nós estamos falando de duas santificação. A primeira santificação inicial, que ela vem do trono de Deus para a nossa vida, que é quando nós tomamos a iniciativa, tomamos o nosso posicionamento, tomamos uma decisão de nos colocar à disposição de Cristo para viver uma nova criatura. Quando nós decidimos viver uma nova criatura, independente daquilo que nós somos na velha criatura, Deus, ele vem com a santificação inicial, que é a santificação do céu, que ela desce sobre a nossa vida, do céu
direcionado por Deus e nos limpa, nos purifica, nos transforma, nos restaura. Por isso que muitas das vezes na casa do Senhor nós dizemos: não espere você abandonar o teu vício, não espere você abandonar o teu pecado, não espere você abandonar a tua velha criatura para se tornar uma nova criatura em Deus, porque é Deus quem irá te limpar e te purificar, porque a santificação inicial para a nossa vida, ela desce do céu para nós, ela nos limpa por dentro. E a santificação progressiva, que é quando nós nos transformamos os nossos pecados brancos como a lã. Ou por que brancos como a lã? Porque a lã, ela fala de algo natural, ela surge de dentro da ovelha para fora. Então é uma santificação onde nós teremos que ter diariamente na nossa vida, que se chama santificação progressiva. Quando nós falamos de santificação progressiva, nós estamos falando de uma santificação de dentro para fora, quando nós tomamos a iniciativa de nos santificar e de renunciar ao nosso eu para nos purificar todos os dias. Porque hoje a live, ela é sobre santidade, e santidade é impossível eu ser santa, é impossível eu viver um nível de santidade total em Cristo. Por isso que eu digo que não tem como chegar no nível de santidade, mas tem como eu viver uma santificação diária, aonde todos os dias eu vou sentar, eu vou analisar a minha vida, analisar a minha história, analisar aquilo que Deus ele tem projetado para minha vida e me santificar todos os dias de dentro para fora. Entendeu? E o que é a santificação de dentro para fora? É quando eu abro mão e renuncio de sentimentos ruins, sentimentos esses como mágoa, sentimentos como falta de perdão, sentimentos que nós carregamos do nosso passado. Nós temos que abdicar, nós temos que extrair para fora. Santificar o nosso eu, santificar o nosso espírito, santificar a nossa alma constantemente. E isso acontece no nosso relacionamento com Deus. Eu me santifico quando eu sou uma pessoa que tem um relacionamento com o Pai, porque quando eu tenho um relacionamento com o Pai, eu consigo ter ali um momento de intimidade com Ele, onde eu me revelo a Ele, onde eu mostro a minha real face a Ele, onde eu mostro o meu pior lado a Ele, onde Ele vai me purificar e me transformar todos os dias. E a santificação diária, gente, é quando eu trago a minha memória de que hoje eu estou fazendo isso não vai acrescentar em nada na minha vida espiritual com Deus. Isso não vai me levantar, isso não vai me fazer vencer, isso não vai me fazer avançar na presença do Senhor. Então eu preciso abrir mão e renunciar esse ato que eu estou fazendo hoje para viver uma vida em santificação com Deus, para viver uma vida com Deus. E vamos lá. A santificação progressiva, de dentro para fora. Quando nós pecamos, não morremos fisicamente, porque a palavra de Deus vai dizer que o pecado do homem, ele é o salário, traz a morte. O salário do pecado é a morte. Só que quando fala de morte na Bíblia, não fala de morte física, vou morrer, vou enterrar e amanhã eu não vou acordar. Não, fala de uma morte espiritual. E essa morte espiritual, uma morte interna, é quando nós nos separamos, é quando nós nos desconectamos com aquilo que é sagrado, quando nós nos desconectamos com o Pai, quando nós nos desconectamos com o Espírito Santo. Essa é a morte, onde a palavra de Deus vai dizer que o pecado, o salário do pecado é a morte. É essa morte que ela está dizendo, que ela está trazendo para a nossa mente. Não é uma morte física, mas é uma morte onde eu me desconecto com o meu Pai, onde eu me desconecto com aquilo que é sagrado, onde eu me desconecto com o Espírito Santo de Deus. E é onde muitas das vezes eu caio numa situação de doença espiritual e psicológica. Muitas das vezes as nossas doenças psicológicas, como ansiedade, depressão, estresse excessivo, ele é carregado de uma desconexão
com aquilo que é sagrado, desconexão com o nosso Deus, desconexão com o Espírito Santo. Porque quando eu tenho relacionamento constante com Deus, com o Pai e com o Espírito Santo, eu estou conectada àquilo que é sagrado. E quando eu estou conectada com aquilo que é sagrado, automaticamente eu consigo lidar melhor com as minhas lutas internas, com as minhas dificuldades internas, entendeu? Eu não estou dizendo que uma pessoa que é conectada com aquilo que é sagrado, ela não vai passar por momentos de ansiedades, por momentos de depressão, por momentos de angústias, por momentos de estresse diário. Não, eu não quero dizer isso. Mas quando eu estou conectado com aquilo que é sagrado constantemente, eu consigo lidar com os meus sentimentos internos. E quando eu lido com os meus sentimentos internos, eu não me perco no meio da turbulência desses sentimentos. Um exemplo, eu, Érica, já fui curada da depressão. Literalmente, eu sou curada da depressão. A última depressão que eu tive foi uns 4 anos atrás. E depois desse evento de cura, eu não tive mais a depressão. Porém, eu, Érica, sofro e luto constantemente contra o sentimento da ansiedade, entendeu? E anteriormente, quando eu não estava conectado com o meu Deus, com o Espírito Santo, eu não sabia lidar com essa luta diária que eu tinha que enfrentar da ansiedade. Por que, Érica? Porque eu me mutilava. E o que era mutilação em você, Érica? Eu comia todas as minhas unhas ao ponto de sair sangue dos meus dedos. Eu não tinha controle dos meus sentimentos. Eu ficava com um sentimento tão aflorado que o meu corpo, ele distribuía manchas na minha pele. De tão profundo que era e de tanto que eu não conseguia lidar com esse sentimento que aflorava dentro de mim. Mas hoje, a Érica hoje, ela é conectada com aquilo que é sagrado. Ela tem um relacionamento com Deus. Ela tem um relacionamento com o Pai. Ela tem um relacionamento com o Espírito Santo. E a Érica hoje consegue lidar com esse sentimento da ansiedade sem fazer com que ele aflore ao ponto de eu perder o meu controle emocional. Entendeu? Porque hoje eu consigo manter, entendeu? O meu controle emocional, mesmo tendo crises de ansiedade. Existem momentos onde eu não vou conseguir controlar totalmente. Tanto que tem momentos que eu não tenho vontade de sair do quarto, mas eu preciso sair daquele quarto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou para o meu lugar secreto. E quando eu vou para o meu lugar secreto, existe um Pai, existe um Deus e existe um Espírito Santo que intercede pela minha vida, me pega pela mão e diz: vem, filha, porque no meio desse turbulhão de sentimento eu estou contigo. E é assim que nós vamos trabalhando com a nossa santificação diária. Entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nesta live? E existe uma santificação final, que é a glorificação. O que é a santificação final? É quando Jesus vem buscar a sua noiva. Esse corpo, essa carne, esse templo que nós carregamos, ele é dotado do pecado. Ele é impuro. Por isso que nós passamos pela santificação diária, para que todos os dias nós venhamos nos purificar e nos santificar em Cristo. Mas vai haver uma santificação, onde o nosso corpo será glorificado. Porque se esse corpo, ele não for glorificado, ele não tem acesso à morada que Jesus preparou para mim e para você. Então nós temos aqui 3 linhagens de santificação. Santificação inicial, que é uma santificação do céu para nossas vidas. Santificação progressiva, que é aquela que eu me santifico todos os dias, me purifico todos os dias no meu relacionamento com Deus. E a santificação final. Que santificação final é essa, Érica? Quando o meu corpo será transformado
quando o meu corpo será glorificado e eu tomarei posse da morada que Deus preparou para mim, que Deus preparou para você, que Deus preparou para nossa casa. Essa é a santificação. Érica, e como que eu sei o que é lícito eu viver em santificação? O que é lícito eu viver na presença do Senhor para que a salvação ela me alcance? Gente, eu vivi um tempo no passado que eu acredito que muitos aqui já viveram, aonde a doutrinas da igreja sufocaram muitas pessoas. E essas doutrinas, elas vinham mascaradas de santidade. Então, muitos naquele tempo se enganavam, achando que santidade era religiosidade. E hoje eu consigo abrir os meus olhos para entender que muitas das coisas que eu vivi no passado não era santidade, era religiosidade. E a religiosidade do passado roubou sonhos e virtudes de muitas pessoas. E hoje eu aprendi que a minha santificação diária, ela não é ligada a doutrinas, mas ela é ligada no meu relacionamento com Deus. O que Deus ele requer de mim, muitas das vezes ele não vai requerer de você. O que Deus ele requer de você, ele muitas das vezes, Daiane, não se preocupa, eu vou salvar essa live, tá? Depois, e se você perdeu alguma coisa, depois você vai poder ver novamente. Mas aqui, voltando, muitas das vezes a religiosidade no passado era mascarada como santidade. E isso roubou de muitas pessoas, roubou de uma geração muita salvação. Porque o que tem de pessoas do passado que conviveram comigo, que eu olho hoje, que estão distantes da presença de Deus, porque a religião sufocou e quase matou a sua fé, muitas pessoas. Então hoje eu não ligo a minha santificação com a religiosidade e nem com doutrinas. Eu ligo a minha santificação com o meu relacionamento com Deus. Explica isso melhor, Érica. Eu vou explicar para você. Eu não uso roupa curta, eu não uso roupa decotada, eu não uso roupa transparente, eu não uso roupa justa. Por quê? Porque todas as vezes que eu me coloco diante do meu espelho, eu olho para o Espírito Santo de Deus e falo: Senhor, o Senhor está se agradando das vestimentas em que eu estou usando? E o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai direcionar aquilo que eu devo usar. Porque eu não estou aqui para agradar homens e mulheres, eu estou aqui para agradar o Espírito Santo de Deus. Eu vim de uma época que não podia cortar cabelo, não podia pintar cabelo, não podia usar salto alto, não podia nada, literalmente, não podia nada. E hoje eu olho para o meu espelho e eu consigo ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus aquilo que Ele quer de mim, aquilo que Ele quer da minha imagem. Então, a nossa vida de santificação, ela é muito ligada com o nosso secreto, ela é muito ligada com a nossa intimidade com Deus. Porque é na nossa intimidade com Deus que Deus ele vai transformar a nossa mentalidade. Aquilo que eu usava, eu já não uso mais, porque o próprio Espírito Santo de Deus me convenceu de que eu não deveria usar mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais, porque no meu secreto e no meu relacionamento, na minha intimidade com Deus, Deus ele me mostrou que aquilo não era para mim viver mais. O pecado que eu carregava de estimação comigo, eu já não carrego mais, porque o meu lugar secreto, o meu lugar de relacionamento e de intimidade com Deus me mostrou que a santificação, ela era para aquela área. Então a santificação, ela não está muito ligada à doutrina, mas ela está ligada ao teu relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você tem um lugar secreto com teu Pai, Ele vai direcionar a tua vida conforme a vontade dEle para você.
E o que Deus ele vai cobrar de mim, muitas das vezes ele não vai cobrar de você. O que muitas das vezes Deus vai cobrar de você, ele não vai cobrar de mim. Por isso que eu falo, tudo na nossa história é ligado ao nosso relacionamento com Deus. Porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho intimidade com Ele. E quando eu tenho intimidade com Deus, eu consigo ouvir a voz dele dizendo: vai por esse caminho, vai por esse caminho, faça isso, não faça aquilo, usa isso, mas não usa isso. Ei, é Deus que vai me convencendo, é Deus que vai direcionando, é Deus que vai guiando a minha alma, Deus que vai direcionando o meu espírito a fazer conforme a vontade dele. E quando eu entendo a vontade do Senhor, quando eu entendo a vontade de Deus, eu consigo viver uma vida em santificação diária. O porquê eu tenho que me santificar todos os dias, Érica? Porque muitas das vezes nós focamos nos pecados absurdos. Não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos. Mas nós esquecemos que muitas das vezes nós pecamos com aqueles pecados cotidianos. Que pecados cotidianos, Érica? A fofoca, a falta de amor, a falta de perdão, a mágoa, as más amizades, as inimizades. Muitas das vezes focamos o nosso olhar pro explosivo e esquecemos que a santificação ela vem todos os dias por causa das pequenas coisas. Um coração magoado, um coração que não libera perdão, um coração que não libera amor, um coração duro, um coração difícil de acesso, um coração difícil de amizade. Essas coisas vão impedindo com que nós tenhamos um relacionamento saudável com Deus. Mas hoje, eu quero trazer para a tua mente que é impossível nós sermos santos. Não tem como nós chegarmos a um nível de santidade. Mas nós precisamos ter na nossa mente, na nossa consciência, que nós temos que viver uma vida de santificação. Porque a santificação ela vai nos levar à santidade. A santificação diária vai nos ajudar a chegar num nível aonde Deus ele vai se agradar da nossa alma, do nosso espírito. E entenda algo, o teu relacionamento com Deus, o teu secreto com Deus, ele está muito ligado à tua santificação diária. Porque é ali no teu secreto que Deus ele vai dizer para você o caminho que você tem que trilhar. É ali no teu secreto que Deus ele vai dizer o que você precisa renunciar. É ali no teu secreto que Deus vai dizer aonde está a ferida da tua alma. E ele vai te curar. E eu espero de coração que essa live tenha falado muito com vocês. Eu espero que essa live tenha entrado no teu coração e esteja falado pelo menos com uma pessoa que seja aqui. Mas eu quero dizer para você, continue no teu secreto com Deus. Continue tendo um relacionamento com teu Pai. Porque é o nosso relacionamento, é o nosso secreto, é a nossa intimidade com o nosso Pai que vai fazer a gente chegar num nível de perfeição com Ele. Não digo só de perfeição, porque é muito difícil chegarmos num nível de perfeição. Mas tendo um relacionamento com Deus, nós vamos conseguir andar segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade do nosso Pai. Segundo o desejo do coração dele. Muitas das vezes nós queremos nos relacionar com essa prática do mundo. Às vezes nós queremos ligar as nossas condutas com aquilo que o mundo diz que nós devemos ser. E muitas das vezes perdemos a nossa identidade, perdemos o nosso eu, perdemos quem nós somos, a nossa essência, por querer nos enquadrar, por querer nos encaixar com o padrão desse mundo. Ao que o mundo diz que é bonito, eu vou usar. O que o mundo diz que é legal, eu vou fazer. O que o mundo diz que é bonito, eu vou utilizar. E muitas das vezes esquecemos que nós temos que viver segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. Não segundo a vontade do mundo. Ei, muitas das vezes, sabe o que acontece?
Sabe o que acontece com nós? Principalmente, não estou falando que é 100%, mas a maioria acontece com mulheres. É a autoaceitação do mundo. Por quê? Porque lá no passado foi rejeitada. Porque lá no passado foi rejeitada, foi abandonada. Porque lá no passado ninguém amou, ninguém abraçou, ninguém falou um eu te amo, ninguém acolheu. E você carrega com você esse sentimento de rejeição, esse sentimento de falta de amor, de falta de carinho, de falta de acolhimento. E hoje o que nós estamos vivendo é mulheres querendo se enquadrar no padrão do mundo para se sentir aceita pelo mundo. Mas a tua aceitação, ela não vem do mundo, porque o mundo, ele mascara tudo isso. O mundo vai mascarar o pecado com aceitação. E isso vai nos levar ao mais profundo do poço. E lá nós vamos se sentir sozinha, porque nós estamos buscando a aceitação num ambiente errado. Nós estamos procurando uma aceitação no lugar errado. Porque nós só vamos nos sentir completa, acolhida, abraçada, amada, é no reino. Porque nós fomos gerados pelo reino. Nós fomos geradas pelo nosso Pai Celestial. E quando nós entendemos que Ele é o nosso Pai, nós não estamos nem aí com a aceitação do mundo. Porque se Ele me aceita, eu não quero ser aceita pelo mundo, eu quero ser aceita por Ele. Por isso que nós estamos vivendo uma geração corrompida. Uma geração de, eu posso tudo, eu faço tudo, eu uso o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, como se fosse dona de si, como se fosse dono de si próprio. E Deus olha do céu dizendo: meu filho, tu tem um pai. Não deixa que as suas frustrações, não deixa que os seus traumas, não deixa que as suas feridas passadas corrompa quem você pode ser no seu futuro. Nós temos que entender que o relacionamento que nós temos com Deus, o secreto, gente, o secreto. Eu preciso urgentemente fazer uma live só sobre o secreto. Porque se você entendesse o poder do secreto, se você entendesse o poder do secreto, do relacionamento com Deus, você não procuraria a aceitação do mundo. Você não procuraria a aceitação de homens. Você não procuraria a aceitação de mulheres. Porque a nossa maior aceitação é do nosso Pai. E Ele te ama. Ele te aceita. Ele te transforma, Ele te renova, Ele te restaura. Ele tem o poder de mudar a tua situação atual. Só o Senhor, Ele tem o poder de curar as suas feridas mais internas. Quem sabe você está aqui olhando e dizendo: Érica, ninguém conhece, mas Deus, Ele conhece. Érica, ninguém sabe a ferida que tem lá no meu coração, mas Deus, Ele sabe. E Ele tem o poder de acolher, Ele tem o poder de curar. Mas isso só acontece quando nós entendemos o poder do secreto. Quando nós entendemos o poder do secreto, nós entendemos que a nossa cura, ela vai ser automática. Eu não quero dizer para você: Érica, eu vou começar no secreto hoje e quando eu sair do secreto hoje, eu já vou estar curada. Não. Porque a nossa vida, ela é feita de processos. A nossa vida, ela é feita de processos. Hoje eu dei o primeiro passo, amanhã eu dou o segundo passo, depois de amanhã eu dou o terceiro passo, o quarto passo, o quinto passo. Quando eu vejo, eu estou inundada por esse amor, eu estou inundada por essa graça, eu estou inundada por esse poder que se aperfeiçoa da minha fraqueza.
O secreto, ele tem o poder de nos levantar. O secreto, ele tem o poder de nos tirar do fundo do poço. Vai ter dias que vai ser difícil entrar no secreto, porque o desânimo vai chegar, a fraqueza vai chegar, mas aí você lembra, na minha fraqueza ele se faz forte, é na minha fraqueza que ele me quer, é quando eu não sou nada, é quando eu não sou ninguém, é quando eu não tenho nada, é quando eu não tenho o recurso dos meus braços que ele me quer. Porque quando eu não sou nada, quando eu entendo que eu não sou ninguém, a presença dele, o poder dele entra em cena. Porque eu tenho que aprender que nada é sobre mim, tudo é sobre ele. Se eu acordei hoje, é porque ele me amou e me escolheu para ter um novo dia. Se ele me deu a oportunidade de ver os meus filhos, o meu esposo, poder mandar mensagem para pessoas que eu amo hoje, é porque ele me deixou viver um novo ciclo, é porque ele confiou em mim, é porque ele depositou a graça de um novo dia, é porque ele acreditou no meu potencial. Eu não estou aqui todas as segundas-feiras porque eu quero. Eu estar aqui fazendo lives para você é eu vencendo barreiras dentro de mim. É eu vencendo e rompendo barreiras minhas. Porque quem diria que a Érica de anos atrás estaria aqui nesse momento? Nunca. Quem me conhece pessoalmente sabe, sou uma pessoa alegre, uma pessoa de fácil amizade, mas eu nunca fui fácil para estar aqui gravando vídeo, falando, mostrando minha imagem. Eu nunca gostei disso. Mas Deus, ele me fez romper barreiras e limitações minhas para viver o propósito dele, porque não é sobre mim, é sobre ele. E quando eu entendo que é tudo sobre ele e nada sobre mim, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E isso é muito forte. E eu sei, e eu tenho total confiança do que eu estou falando. Eu tenho total convicção do que eu vou dizer aqui agora. Deus irá levantar você. Deus irá curar você. Ah, Érica, mas eu já nem acredito mais. São tantos anos vivendo nessa situação, são tantos anos vivendo com essa dor, que eu já estou me adaptando a essa dor, eu já estou me adaptando a essa enfermidade, eu já estou me adaptando a essa tristeza, eu já estou me adaptando a esse sentimento. Mas eu quero dizer para você, não se adapte, porque existe um cenário novo sendo estabelecido sobre a tua vida. Existe um cenário novo sendo estabelecido sobre a tua história. Existe um cenário novo sendo estabelecido sobre a tua casa. E isso é real. E isso é verdadeiro. E você vai chegar, vai testificar, Érica, Deus mudou a minha história. E aquilo que era dor, hoje é testemunho. É testemunho, será testemunho, porque Deus, ele não escolhe ninguém sem propósito. Você foi escolhido, você foi separado para um propósito. E mais cedo ou mais tarde, o propósito será estabelecido sobre a tua vida. E muitas das vezes, olha, eu preciso encerrar essa live, mas eu quero falar isso aqui. Muitas das vezes nós achamos que nós temos que ser perfeito para exercer o propósito de Deus. Às vezes nós achamos que nós temos que estar a mulher maravilha, a mulher de oração, a mulher de consagração, a mulher do coque, para Deus me usar. E não, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Deus, ele pega os improváveis para fazer as coisas loucas. Ei, Deus pega os improváveis para trazer à tona grandes histórias. Ei, Davi estava no pasto. Gente, eu sempre falo sobre Davi. Davi estava no pasto. Davi era improvável, rejeitado, mas Deus olhou o coração de Davi. Esther
Esther não era ninguém. Esther era órfã. Analisa isso comigo. Esther era órfã. Não tinha pai, não tinha mãe. Esther cresceu com seu tio. E não tinha probabilidade nenhuma de dar certo. Esther não tinha probabilidade nenhuma de dar certo. Não tinha riqueza. Não tinha família. O único ente que ela tinha era o seu tio. E Deus pegou Esther lá na simplicidade, lá na improbabilidade, lá na dificuldade, lá na orfandade, e colocou ela para se assentar no lugar de rainha. Não espere ter boas condições. Não espere ser a melhor pessoa, a melhor mulher, ter a melhor oração, ter a melhor fala, a melhor dicção, ser uma teóloga para fazer aquilo que Deus já colocou e implantou no teu coração. Porque Deus, ele trabalha na improbabilidade. Gente, quem era eu? Quem era eu? Eu estava falando com meu esposo ontem. Quando nós começamos o nosso ministério de pregadores, começou com ele. Eu chegava nos lugares, eu nem nome tinha. As pessoas mal pais do Senhor me davam. Eu era conhecida apenas como a esposa do pastor Luiz. Não tinha nome, não era apresentada como visitante, não recebia nem às vezes paz do Senhor. E hoje Deus, ele tem me levado a lugares que eu olho e eu falo, eu não mereço, mas não é sobre mim, é sobre Ele. Eu não tenho um curso teológico, eu não fiz uma faculdade, nem terminar os meus estudos eu terminei. Mas é na nossa improbabilidade que Deus, ele vai cumprir as maiores promessas. Ah, Érica, por que você está falando isso? Porque muitas das vezes eu achava que eu tinha que esperar eu ser a melhor pregadora, ter um curso de teologia para exercer a vontade de Deus. Não. A palavra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele, o chamado é dele, a promessa é dele. Então não é sobre mim, é sobre ele. E quando eu me disponibilizo para fazer a vontade de Deus, Ele irá se responsabilizar pela nossa história. E é isso que eu tenho para dizer para vocês nessa tarde. Gente, é a segunda live que eu encerro chorando. Meu Deus do céu. Mas a presença de Deus, ela é muito grande aqui, gente. Eu não sei como que você tá nessa live, mas eu quero dizer para você, o teu sentimento de menosprezar a tua história não vai impedir de Deus fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Cedo ou tarde, Deus vai cumprir as promessas na tua história. Cedo ou tarde, Deus, Ele vai te levantar como voz profética. Eu não sei qual é o teu ministério. Eu não sei se você é levita, eu não sei se é pregadora, eu não sei se é intercessora, eu não sei se é evangelista, eu não sei, mas Deus sabe. Se prepara, porque Deus, ele manda eu dizer que existe cenários sendo preparados para ser entregue para pessoas dessa live. E vocês irão contemplar a maravilha que Deus, ele tem para a tua vida. Não menospreze a tua história, porque aquilo que foi dor para você será um grande testemunho, porque a tua cura já está chegando em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você que está nessa live. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou nessa tarde. Senhor, nós somos pequenos diante da tua presença. Nós não somos nada diante da tua glória, mas nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela tua misericórdia, agradecer pelo teu amor, pela tua graça que nos inunda todos os dias. Obrigada, Senhor, por nos escolher.
Obrigada, Senhor, por, Senhor, não olhar a improbabilidade, mas sempre escolher os improváveis para gerar uma história de conquista, uma história de vitória. E eu quero te pedir, Senhor, vai, Senhor, na casa dessa pessoa que está ouvindo esta live, Senhor. Muda o cenário, muda a realidade, Senhor. Traga cura, restauração, fortalecimento, estrutura, Senhor. Coloca o caído de pé, Deus. Cura os enfermos, Senhor. Transforma, Senhor, tristeza em alegria, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos que nessa tarde, Senhor, a Tua presença venha nos inundar de tal forma, Senhor, que venhamos adotar o nosso secreto como um lugar, Senhor, de restauração. Que venhamos entender que é no secreto que eu me santifico. Que eu venha entender que a minha santificação diária, Senhor, ela não é sobre doutrina e nem religião, mas ela é sobre o secreto, sobre intimidade, sobre relacionamento contigo. Oh, Senhor, fortaleça nossas vidas, nossa história, Pai, e esteja conosco constantemente, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Abençoa a nossa semana, que venha ser uma semana extraordinária, Senhor, na Tua presença, Pai. Nos dê livramento e proteção, em nome de Jesus, e seja provisão, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada a todos que estão aqui. Vocês são a força que me incentiva e me impulsiona a estar toda segunda-feira aqui. Que Deus abençoe vocês.